Imagine acordar na quarta-feira de cinzas, pronto para embarcar em uma jornada de reflexão e renovação. Mas e se eu lhe dissesse que entre as cinzas na sua testa existe uma armadilha escondida? Muitos crentes participam neste dia sagrado sem compreender verdadeiramente o seu significado profundo, arriscando uma experiência superficial que erra o alvo. Então, qual é a verdadeira essência da quarta-feira de cinzas? Não se trata apenas de rituais, é um convite à profunda transformação interior e ao arrependimento. Ao final deste vídeo, descobriremos como realmente abraçar este dia e garantir que seu coração esteja alinhado com seu verdadeiro significado. A quarta-feira de cinzas, como início da quaresma, não é apenas um exercício ritualístico, mas um convite a aprofundar-se no coração da espiritualidade cristã. Este dia marca o início de uma jornada espiritual que é proposital e transformadora, atraindo os crentes para um período de introspecção, arrependimento e oração sincera. O verdadeiro significado da quarta-feira de cinzas vai muito além do ato físico de receber as cinzas. É um gesto profundo que encerra uma riqueza de significado espiritual, profundamente enraizado na doutrina cristã. O ato de receber cinzas na testa, geralmente em forma de cruz, é uma declaração pública de fé e humildade, é um sinal visível de contrição e uma lembrança da fragilidade humana. As cinzas servem como um lembrete comovente de nossa mortalidade, ecoando a frase tradicionalmente dita pelos sacerdotes durante a imposição das cinzas: "Lembre-se de que você é pó e ao pó retornará." Esta frase não é apenas um reconhecimento solene da nossa mortalidade. Em vez disso, fala da humildade e do arrependimento que constituem o cerne do propósito da quarta-feira de cinzas. Enraizado nas antigas tradições bíblicas, o simbolismo das cinzas pode ser encontrado em todas as Escrituras como um emblema de penitência e transformação. Em Daniel 9:3, o profeta Daniel se volta para Deus em oração e súplica, com jejum, saco e cinza. Este ato de cobrir-se de cinzas é uma profunda expressão de arrependimento e um apelo por misericórdia e transformação. Da mesma forma, a história de Nínive descrita no livro de Jonas destaca o uso das cinzas nas ações de arrependimento da cidade. O povo de Nínive, ao ouvir a profecia de Jonas sobre o julgamento iminente, demonstra seu remorso e desejo de perdão divino adornando-se com saco e cinzas. Como resultado, o seu arrependimento sincero leva Deus a reter o seu julgamento, demonstrando o poder transformacional da penitência genuína. Estas narrativas bíblicas sublinham o propósito central da quarta-feira de cinzas: um compromisso com o arrependimento genuíno e o crescimento espiritual transformador. É essencial que os crentes internalizem essas lições e busquem uma compreensão mais profunda de sua jornada espiritual. O reconhecimento da fragilidade humana e a aceitação da humildade criam um terreno fértil para a renovação espiritual. Através desta prática, os cristãos são chamados a reconhecer os seus pecados e imperfeições, não com desespero, mas com esperança na redenção e na graça divina. A observância da quarta-feira de cinzas às vezes pode se tornar uma formalidade ritualística, desprovida de intenção espiritual sincera. Para evitar esta participação superficial, é crucial que os crentes cultivem um desejo genuíno de mudança interior. O recebimento das cinzas deve levar a um exame minucioso da própria vida, considerando as áreas onde o arrependimento e a transformação são necessários. Esta prática exige uma avaliação honesta do relacionamento com Deus, exortando a renúncia ao orgulho e a aceitação da humildade. Refletir sobre o verdadeiro significado da quarta-feira de cinzas envolve mais do que apenas uma lembrança anual da mortalidade humana. Exige uma comunhão íntima com Deus através da oração sustentada e do arrependimento sincero. Este dia serve como um lembrete de que o crescimento espiritual é um processo contínuo, que requer compromisso, sacrifício e um coração disposto. À medida que os crentes embarcam na jornada de 40 dias da quaresma, eles são encorajados a exercer disciplinas espirituais como o jejum, oração e esmola. Essas práticas têm como objetivo
aguçar o foco nas questões espirituais e desapegar-se das superficialidades que impedem o progresso espiritual. É através destes atos intencionais que se pode envolver-se plenamente com o apelo desta época à renovação e transformação. As disciplinas espirituais promovidas durante a Quaresma ajudam a cultivar uma conexão mais profunda com Deus e a criar espaço para um despertar espiritual. Compreender a Quarta-feira de Cinzas, em sua verdadeira essência, é vital para uma jornada quaresmal significativa. Exige mais do que gestos externos. Exige uma devoção sincera aos ensinamentos de Cristo. À medida que os crentes atravessam este período, a imposição das cinzas continua a ser um símbolo poderoso do caminho penitencial, um caminho que, em última análise, conduz à alegria e à esperança da ressurreição pascal. Ao abraçar toda a profundidade do significado da Quarta-feira de Cinzas, os cristãos embarcam num caminho que não só afirma a sua fé, mas também cultiva um coração que está aberto à transformação e renovação divina. A jornada da Quarta-feira de Cinzas, tanto nas páginas da Bíblia como ao longo dos anais da história, carrega uma narrativa profunda de humildade e renovação. Muito antes de as cinzas se tornarem um traço familiar na testa, elas mantinham profunda ressonância simbólica, entrelaçando a instrução divina com a humildade da experiência humana. Para compreender a magnitude deste ritual, devemos voltar aos tempos bíblicos, traçando práticas que iluminam as crenças e ações dos antigos crentes. As cinzas, de fato, eram emblemáticas do arrependimento e do remorso nas Escrituras, formando um vocabulário visual que falava diretamente ao coração. As narrativas bíblicas são abundantes em casos em que a aplicação de cinzas ocorre como um gesto comovente de arrependimento. Em Jó 42:6, encontramos Jó, uma figura irrepreensível em sua abstinência de transgressões, que diz a famosa frase: "Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza." As suas ações sublinham um despertar espiritual, uma compreensão e a aceitação do lugar que ocupamos no grande desígnio divino, retratando uma imagem vívida de penitência, onde os gestos físicos refletem as mudanças internas da alma. Esse uso da cinza como símbolo se estende a outras passagens, como Jeremias 6:26, que pede luto. "Vista-se de saco, povo meu, e role na cinza. Chore com lamento amargo como por um filho único, pois de repente o destruidor virá sobre nós." A fisicalidade crua destas ações convida à compreensão de que a tristeza profunda e a consciência de ter feito algo errado exigem expressões visíveis e tangíveis. Para compreender a relevância substancial da tradição, devemos também reconhecer como os primeiros cristãos adaptaram estas percepções bíblicas, traduzindo-as em práticas comunitárias. Sendo um dia que marca o início da Quaresma, a Quarta-feira de Cinzas tornou-se um momento de reflexão coletiva e arrependimento, um tema fundamental tecido em todo o calendário da Igreja. Este sentimento de arrependimento coletivo não foi apenas essencial para a coesão comunitária, mas também para a transformação pessoal, guiando os crentes para comunidades sinceras e humildes com o divino. Além dos seus fundamentos bíblicos, a história inicial do cristianismo pinta um quadro de crentes que praticaram atos memoráveis para encarnar o arrependimento. À medida que o cristianismo se espalhou, os costumes regionais influenciaram significativamente as práticas de culto, mas o acto simbólico de usar cinzas continuou a ser um elemento básico, aparecendo consistentemente nas comunidades cristãs como um apelo à humildade. Em particular, a integração das cinzas nas tradições da Quaresma pode ter tido origem em antigas cerimônias de penitência pública, manifestando-se como um poderoso reconhecimento público do pecado e um desejo de reconciliação. Ao longo dos séculos, o ritual da Quarta-feira de Cinzas tornou-se um símbolo profundo da humanidade partilhada, um lembrete da mortalidade e da natureza impermanente da vida. Este reconhecimento da fragilidade humana através da metáfora das cinzas, terra com terra, cinzas com cinzas, pó com pó, contextualizou a nossa existência terrena no âmbito mais amplo da vida eterna. Documentos históricos e escritos teológicos dos primeiros padres da Igreja refletem sobre estes temas,
afirmando que o arrependimento e a recordação das nossas origens humildes desempenham um papel crucial no despertar e crescimento espiritual. A revolução da Quarta-feira de Cinzas dentro da Igreja sublinha um movimento deliberado da mera tradição para uma prática significativa, transformando um ritual num período rico em profundidade espiritual. As autoridades da Igreja enfatizaram a importância da conversão interna sobre a observação externa, exortando os crentes a deixarem as cinzas ser mais do que um ato cerimonial, mas um convite à reflexão e transformação genuínas. Juntamente com a oração, o jejum e a esmola, pedras angulares da observância da Quaresma, estas práticas visam reorientar o coração e a mente do crente para Deus, reposicionando o foco nas preocupações divinas em vez das mundanas. Esta prática reverente, firmemente enraizada nos costumes bíblicos, apresenta um legado duradouro que transcende o tempo, extraindo a sua força da sua capacidade de tocar através das gerações. Convida os crentes de hoje a fazerem uma pausa, refletirem e abraçarem o apelo à renovação espiritual, voltando-se para uma compreensão mais profunda da fé, uma que seja menos sobre rituais externos e mais sobre autenticidade e transformação internas. A Quarta-feira de Cinzas abre uma porta singular para nos afastarmos do superficial e em direção a um encontro genuíno com a graça ilimitada de Deus, exortando cada um de nós a abrir caminhos mais profundos para a justiça espiritual. Através dessas cinzas, reencarnamos suavemente, saindo do pó do pecado em direção à luz da redenção. A Quarta-feira de Cinzas muitas vezes traz consigo uma variedade de noções equivocadas e práticas falhas que diluem seu profundo significado espiritual. Um mal-entendido comum é a exibição de cinzas na testa, apenas como um distintivo religioso, quase como um ato de piedade que pode beirar a ostentação. Esta ação, embora superficialmente pareça ser uma expressão de fé, pode às vezes perder o significado interior que o dia pretende evocar. Mateus 6, 16, 18 adverte contra tais exibições externas, exortando os crentes a priorizar a mudança interna em detrimento das exibições externas. Quando você jejuar, não pareça sombrio como fazem os hipócritas, mas quando você jejuar, coloque óleo na cabeça e lave o rosto, para que não seja óbvio para os outros que você está jejuando, mas apenas para o seu Pai, que está invisível. Esta passagem ilumina como Cristo enfatiza a sinceridade nas práticas espirituais. O ritual das cinzas não é um bilhete para a admiração, mas um apelo à humilde reflexão. No entanto, na nossa busca pelo crescimento espiritual, como conciliamos a importância deste sinal exterior com a nossa jornada interna? As cinzas são um símbolo, um lembrete tangível que marca o início de um caminho mais profundo, um caminho que é altamente pessoal. Embora recebido como comunidade, cada crente embarca na sua própria peregrinação espiritual em direção à renovação durante a Quaresma. Esta noção está intimamente ligada a outro equívoco comum: a crença de que a Quarta-feira de Cinzas carece de fundamento bíblico. Pelo contrário, vários textos descrevem o uso das cinzas como sinal de arrependimento. Vemos referências bíblicas explícitas apoiando esta tradição, ecoando também no Antigo Testamento, o apelo encontrado em Joel 2,13: rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Não exige um rasgamento externo das roupas, mas um arrependimento genuíno vindo de dentro. Face a estes lembretes antigos, os cristãos modernos podem tratar a Quarta-feira de Cinzas como um ritual isolado, colocado em quarentena durante um único dia, em vez de um apelo à transformação para toda a vida. Infelizmente, a sacralidade do dia é por vezes reduzida a apenas receber uma marca de cinzas, não conseguindo integrar o seu apelo mais profundo ao arrependimento e à renovação nas suas vidas diárias. O mal-entendido reside em tratá-la como uma observância autônoma, quando deveria ser um lembrete do contínuo despertar espiritual. A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, um período de reflexão, transformação e preparação para a Páscoa. É um limiar,
não um ponto final, para um período em que os crentes são convidados a abrir os seus corações à realidade da nossa mortalidade e ao apelo urgente ao arrependimento e à renovação. A observância em si deveria inspirar-nos não apenas a jejuar, mas a manifestar mudanças que nos tornem humanos melhores e seguidores mais devotos de Deus. Embora alguns possam considerar-se como cumprindo um requisito ao comparecer a um serviço religioso da quarta-feira de cinzas, a prática mais significativa reside nas intenções e ações que se seguem. Quantas vezes recitamos: "Do pó você veio e ao pó retornará", sem compreender o peso de seu chamado? É uma oportunidade para aprofundar as nossas práticas espirituais, não apenas para repetir as tradições, mas para incorporar o espírito penitencial em todas as nossas interações, escolhas e relacionamentos diários. Além disso, outro erro generalizado é permitir que as pressões da vida moderna eclipsem o apelo do período para abrandar, refletir e transformar. As pessoas se veem apressadas, até mesmo em rituais sagrados, despojando-os de sua solenidade e propósito. No entanto, abraçar a quietude é fundamental para nos alinharmos mais estreitamente com o Espírito de Deus. A Quaresma, começando com a quarta-feira de cinzas, consiste em nos acomodarmos nesta quietude reflexiva, nos desviando dos clamores externos da vida e avaliando como nossa bússola interna se alinha com os ensinamentos divinos. Por estas razões, o significado da quarta-feira de cinzas não pode ser visto isoladamente, mas deve ser abraçado como um catalisador para um autêntico rejuvenescimento espiritual. Investir profundamente nestas práticas espirituais permite que os cristãos se lembrem do que significa estreitar autenticamente o seu relacionamento com Deus, concentrando-se mais na santidade do que no reconhecimento vazio. Através da humildade e da reflexão, usando as cinzas como um humilde lembrete, os crentes podem iniciar uma jornada transformadora que se estende além dos 40 dias, redefinindo não apenas a sua jornada quaresmal, mas toda a sua perspectiva espiritual. À medida que as cinzas da quarta-feira de cinzas desaparecem, entramos na Quaresma, um tempo destinado a profunda transformação, reflexão e renovação. Ao contrário de qualquer período normal de dias no calendário, a Quaresma chama-nos a um compromisso mais profundo, que fala ao âmago do nosso ser espiritual. Não se trata de mero ritual, somos convidados a uma jornada que visa o renascimento espiritual. Durante este período, a ênfase está em alinhar as nossas vidas mais estreitamente com os ensinamentos e o exemplo de Cristo, indo além da mera tradição para um crescimento autêntico. O conceito de um coração renovado é central na experiência quaresmal. Assim como as cinzas na nossa testa nos lembram da nossa mortalidade, elas também servem como um estímulo poderoso para considerarmos o que realmente perdura: o nosso relacionamento com Deus e o estado da nossa alma. Em Gênesis 3:19 somos lembrados: "Pois você é pó e ao pó retornará." Esta mensagem sombria, mas profunda, desafia-nos a questionar aquilo a que nos agarramos e coloca os nossos valores eternos acima dos nossos apegos temporários ao mundo. A Quaresma encoraja-nos a praticar práticas que nutrem a nossa renovação espiritual: oração, jejum e atos de caridade. Cada uma destas práticas, profundamente enraizadas na tradição bíblica, oferece um caminho para a transformação. A oração torna-se mais do que palavras oferecidas em momentos passageiros. É uma oportunidade para uma conversa de mão dupla com Deus, tanto ouvindo quanto falando. É através da oração que abrimos o nosso coração à sua orientação, buscando sabedoria e força para enfrentar as provações da vida com graça e fé. O jejum também é mais do que uma simples redução na ingestão calórica. Quando realizado com a intenção correta, o jejum se torna uma disciplina poderosa que nos ajuda a focar novamente em Deus, abrindo espaço. Ao renunciarmos a certos confortos ou distrações, ganhamos clareza sobre coisas que muitas vezes passam despercebidas. É um afastamento voluntário da indulgência, servindo como um lembrete de que é Deus quem nos sustenta, e não os bens materiais ou os prazeres terrenos. Não é a abnegação por si só,
mas a abnegação que permite o realinhamento com a vontade divina. Igualmente profunda é a prática da caridade, que nos convida a ir além do ganho pessoal e a estender a mão aos outros com amor e serviço. Atos de bondade, doação de tempo, recursos ou empatia refletem o cerne dos ensinamentos de Cristo. Ao dar, descobrimos que muitas vezes é mais abençoado dar do que receber, como afirma Atos 20:35. Através da caridade, encarnamos o amor de Cristo pelos outros, tornando-nos reflexos vivos da graça de Deus. Abraçar genuinamente a Quaresma é compreender estas práticas não apenas como caixas de seleção a serem preenchidas, mas como caminhos para um envolvimento espiritual profundo. Somos lembrados repetidamente que a Quaresma é uma jornada em direção a uma vida vibrante e ressuscitada em Cristo. É uma oportunidade de nos livrarmos de coisas que não servem ao nosso propósito superior e abraçarmos novas perspectivas que nos elevam para mais perto do céu. Este período prepara os nossos corações para celebrar plenamente a ressurreição na Páscoa, pedra angular da fé cristã, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte. No entanto, abraçar a Quaresma também significa enfrentar o apelo para abandonar os nossos apegos mundanos. Nossas vidas modernas, cheias de distrações e desejos, muitas vezes nos afastam das prioridades espirituais. A jornada quaresmal desafia-nos a refletir sobre o que domina os nossos corações e mentes e a repriorizar valores que honrem a presença de Deus nas nossas vidas. Chama-nos a questionar onde investimos o nosso tempo, a nossa energia e os nossos afetos. A Quaresma é uma oportunidade única para limpar as nossas lentes espirituais, por assim dizer, permitindo-nos ver claramente as áreas das nossas vidas que precisam de transformação. Trata-se de abandonar as mágoas do passado, libertar-se dos fardos da culpa e da vergonha, e avançar em direção ao perdão e à paz, em nós mesmos e nos nossos relacionamentos. Somos convidados a olhar para dentro e confrontar os hábitos e atitudes que nos impedem de viver plenamente na luz de Deus. Ao longo desta jornada, confie no poder transformador do amor de Deus. Envolva-se na Quaresma não apenas como um tempo de privação, mas como uma oportunidade para uma profunda renovação espiritual. Fortaleça seu relacionamento com Deus por meio de tempo dedicado em sua presença, busque consolo em sua palavra e alimente a esperança por meio de oração e reflexão. À medida que você avança na Quaresma, dê cada passo com intenção, sabendo que a cada ato de fidelidade, você está se aproximando cada vez mais do coração de Deus. Comprometa-se com o processo, mesmo quando parecer desafiador, pois muitas vezes é aí que ocorre o crescimento mais significativo. Deixe o amor de Cristo ser o seu guia, iluminando o seu caminho, encorajando-o a avançar em direção a uma compreensão e intimidade mais profundas com Deus. Este momento sagrado não se trata de perfeição, mas de esforço sincero e abertura à transformação. À medida que nos aproximamos da celebração da ressurreição de Cristo, façamo-lo com os corações renovados e os espíritos elevados, prontos para participar na alegria e maravilha da Páscoa. Que esta jornada quaresmal o abençoe com uma nova visão, uma paz profunda e um sentimento indomável de esperança. Lembre-se sempre de que, ao nos entregarmos ao propósito de Deus, encontramos a verdadeira liberdade e alegria. Deixe que o seu caminho quaresmal seja marcado por uma devoção genuína, conduzindo-o não apenas à ressurreição de Cristo, mas a uma ressurreição pessoal de fé, esperança e amor.